presidente, senhores deputados, galeria, imprensa. Senhor presidente, eu venho tratar de um assunto hoje aqui nessa tribuna que me deixou mais preocupado ainda. Eu já tinha levantado essa discussão, deputado César Pires, semana passada, numa visita que eu fiz ao reitor da Universidade Federal do Maranhão, doutor Natalino Salgado. Fui tratar de alguns assuntos referentes ao campus da cidade de Bacabal, sobre o restaurante universitário, que a obra estava paralisada, e a construção do alojamento para os estudantes da Universidade Federal do Maranhão na cidade de Bacabal. E naquele momento, o professor Natalino colocou as dificuldades financeiras que a universidade tem passado. E hoje ele reuniu, inclusive, a bancada federal, alguns deputados da bancada federal, para apresentar alguns projetos da universidade e relatou a situação de dificuldade, deputado Marco Aurélio, que a Universidade Federal do Maranhão está passando. E hoje ele anunciou que, se não for feito uma liberação do orçamento da universidade urgentemente, para que a universidade possa fazer a sua manutenção em todas as cidades onde existe o campo da universidade, a universidade ela paralisará as suas atividades. Isso, para mim, é um dos assuntos mais graves que poderia ocorrer hoje no nosso Estado, porque a Universidade Federal do Maranhão ela é uma das instituições que tem levado o desenvolvimento para todo o nosso Estado. E essa situação, deputado Hélito, o senhor também, juntamente com o deputado Marco Aurélio, que também são defensores do fortalecimento da educação no Estado, sabem que, se essa situação realmente se concretizar, será, na verdade, uma vergonha para o nosso Estado. E o que nós precisamos urgentemente, a Assembleia Legislativa, acionar a nossa bancada federal, os nossos deputados federais, inclusive na audiência que eu tive semana passada, o deputado João Marcelo me acompanhou. Hoje já comuniquei este fato ao senador João Alberto para que ele possa pressionar o Ministério da Educação para fazer a liberação desses recursos. São cerca de 18 milhões que estão contingenciados da universidade e, sem esses recursos, nós não teremos o próximo semestre o funcionamento da Universidade Federal. Isso vai atingir diretamente na questão do nosso desenvolvimento do nosso Estado. Isso vai atingir milhares de jovens que estão na Universidade Federal e que precisam. Já existe essa dificuldade da greve, mas hoje o que prejudica mais ainda a Universidade Federal do Maranhão são a falta de repasses que deveriam ser feitos pelo Ministério da Educação e que não estão sendo feitos. E, com isso, complementando com essa greve, tem dificultado, na verdade, toda a situação da universidade no Estado do Maranhão. Então, eu gostaria que a Assembleia Legislativa pudesse também se posicionar, fazer um ofício, fazer um requerimento de encaminhamento, de cobrança à presidenta Dilma, ao ministro da Educação, para que possa resolver essa problemática do orçamento da universidade urgentemente, porque nós não poderemos ter essa penalização de paralisação das atividades da Universidade Federal. É um crime que vai se cometer contra o Estado do Maranhão, é um crime que vai se cometer contra a nossa juventude, porque a mola propulsora de desenvolvimento, ela fica consolidada com a participação, com a presença da universidade nos diversos campos de atuação. E hoje, Imperatriz, Chapadinha, Bacabal, Pinheiro, vários cursos, inclusive, que estão em funcionamento, podem ter as suas atividades paralisadas. Então, é um risco muito grande que nós temos, é uma penalidade
que o Estado do Maranhão, que a universidade sofre, e, como eu disse, vai causar um grande prejuízo para o nosso Estado. E nós gostaríamos, na verdade, de fazer esse apelo à Universidade, à Assembleia Legislativa, à Câmara Federal, ao Senado Federal, para que se possa, neste momento, nós deixarmos, inclusive, as nossas questões políticas de lado e concentrarmos todo num esforço único no sentido de viabilizar esses recursos que são de interesse não apenas da Universidade Federal do Maranhão, mas de todo o povo do Maranhão. Então, eu gostaria, na verdade, de contar com o apoio da Assembleia Legislativa para que a gente pudesse, na verdade, fazer esse apelo. Deputado Wellington. Deputado Roberto Costa, só fazer uma parte. Primeiro, parabenizá-lo pela importância do tema e a preocupação que o senhor traz a esta casa com relação à notícia que todos nós fomos surpreendidos na manhã de hoje. E aproveitar a oportunidade da relevância do tema, que Vossa Excelência, através da Comissão de Educação, em caráter de urgência, que amanhã já possamos preparar esse documento, fazer um requerimento para a bancada federal, para os nossos 3 senadores, e o nosso posicionamento, o posicionamento da Assembleia Legislativa, o posicionamento que inicia por Vossa Excelência, que é o presidente da Comissão de Educação desta Casa, mas o posicionamento da Comissão de Educação e o posicionamento da Assembleia Legislativa, para que nós, em caráter de urgência, possamos acionar a bancada federal, em caráter de urgência, possamos acionar os nossos senadores e o nosso posicionamento com relação aos procedimentos e em defesa da Universidade Federal do Maranhão. Muito obrigado. Obrigado, deputado Wellington. E, deputado com certeza, amanhã nós faremos esse ofício para encaminharmos, né, a nossa bancada federal em Brasília. Porque um dado importante, os recursos da Universidade Federal do Maranhão, este ano, a UEMA teve um corte de quase 50% no seu orçamento. Então, a universidade, já com esses cortes, já ficaria inviabilizada todo o seu funcionamento. E mais ainda, com esse contingenciamento de 18 milhões, se agravou a situação da Universidade Federal do Maranhão. Por não, deputado Marco Aurélio? Eu reforço a importância da fala de Vossa Excelência, deputado Roberto Costa, porque com educação não se gasta, se faz investimento. E uma possibilidade dessas, quando o próprio reitor vem alarmar esta necessidade, da possibilidade de fechar as portas, por não ter condições de manter o funcionamento da universidade, isso seria uma certeza de adiar os sonhos dos jovens. Adiar quem tem um planejamento, quem tem uma esperança de não cumprir. E isso prejudica bastante a nossa sociedade. E a Assembleia tem que marchar firme com uma só voz para reforçar junto à bancada federal, sensibilizando o Ministério da Educação, sensibilizando o governo federal, para que haja a execução plena do orçamento para a Universidade Federal do Maranhão. Do contrário, nossos jovens saem perdendo. Principalmente pelo trabalho importante, obrigado, deputado Marco Aurélio, que a universidade tem feito, na verdade, no Estado do Maranhão. Lá em Imperatriz, agora, também, que foi agraciada com um curso de medicina, você imagina, uma cidade que tem uma necessidade, inclusive, de novos médicos, em função dos nossos índices de quantidade de médicos. Já são uma situação de extrema dificuldade. Hoje, a Universidade Federal do Maranhão já tem, inclusive, um curso de medicina na cidade de Pinheiro, que é uma outra região também que necessita urgentemente da formação desses médicos. Então, além de atingir, na verdade, o sonho dessa juventude, também atinge diretamente o Estado do Maranhão e a população, porque a Universidade Federal do Maranhão, como as nossas universidades, elas terminam formando, na verdade, uma mão de obra qualificada, especializada, e com isso, fortalecendo a economia do nosso Estado. E essa perspectiva negativa de paralisação das aulas da Universidade Federal do Maranhão, por falta de recursos, na verdade, é uma situação extremamente grave, como eu disse, porque quem perde com isso é o Estado do Maranhão e a população. E nós, enquanto deputados, enquanto representantes da população, não podemos jamais deixar que essa situação realmente ela se concretize, porque, na verdade, é uma punhalada muito forte no povo do Maranhão. Então, eu quero agradecer a parte do deputado Marco Aurélio, do deputado Wellington, e contar com o apoio de todos os nossos colegas aqui para que essa luta, na verdade, seja uma luta do povo do Maranhão e que todos os seus representantes, os senadores, os deputados federais, o governador, os prefeitos, possam, na verdade, se unir em defesa da educação,
mas, acima de tudo, em defesa do nosso povo, que tanto precisa da Universidade Federal do Maranhão atuando da forma que ela atua, com responsabilidade, com competência e formando milhares de profissionais que têm atuado, na verdade, no desenvolvimento do nosso Estado. Muito obrigado, senhor presidente.